nome já fala certinho por ele, né? Boa noite a todos. Mais uma vez é uma alegria muito grande estar aqui com todos, para a gente estar conversando um pouquinho. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre felicidade. A gente tem diversas concepções de felicidade. E o que me fez fazer essa reflexão foi uma pessoa que, ao começar na doutrina, ouvia muito se falar que a gente tem que passar pelas nossos resgates, as nossas tribulações, e é assim que a gente vai evoluir e não tem outra coisa a ser feita a não ser passar pelos sofrimentos da melhor maneira possível, de maneira alegre. Ela falou que resolveu então se afastar da doutrina porque ela não conseguia entender como que eu posso sofrer e ser feliz. Aí eu fiquei refletivo, fiquei pensativo com relação a essa alegação dela. Hoje ela está na doutrina, empenhada, ela conseguiu entender os significados, porque às vezes quando a gente fala felicidade, a gente pensa logo em momentos alegres, sorrisos, mas no caminhar nosso, a gente precisa fazer uma reflexão. Eu sou feliz? Se eu não sou feliz, o que ou quem está me impedindo de ser feliz? Será que essa felicidade ela é externa? Será que essa felicidade ela é material, espiritual? Então como eu tenho esse costume, eu busco no dicionário sempre o significado, que ajuda muito. Lá está escrito que felicidade é a qualidade ou estado de feliz, estado de uma consciência plenamente satisfeita, satisfação, contentamento, bem-estar. Então, já de início, pelo dicionário, a gente consegue entender que felicidade é um sentimento. Eu não posso pegar esse sentimento, ir numa gaveta e guardar. Essa definição, eu fui lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 115, que ela diz assim, para nos ajudar nessa reflexão, Kardec pergunta: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Porque tem muita gente que entende que a felicidade tem relação a isso. Se a pessoa é boa, ela é feliz. Se a pessoa é uma pessoa ruim, ela é triste. Mas vamos ver o que a espiritualidade respondeu. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. A resposta ainda continua, mas eu faço uma pausa. Aqui já deixa claro que todos nós partimos do mesmo ponto. Deus não criou o espírito de Paulo mais adiantado ou menos do que o espírito do Gilbert. Hoje, do Gilbert. Não. Nós fomos criados simples e ignorantes, e o que nos anima muito, nós fomos criados para sermos perfeitos. Então isso aí já dá um consolo.
Mas quando ele fala que a gente vai encontrar isso dentro da gente, ele já nos dá uma responsabilidade. É sinal que eu não consigo transformar alguém sem que ela queira para ela sentir-se feliz. O trabalho já começa dentro de cada um de nós. Nesse amor infinito que Deus tem por todos nós, essa caridade imensa, Ele ainda, sabendo das dificuldades que enfrentamos enquanto encarnados, Ele nos diz aqui, a espiritualidade nos diz que a gente vai alcançá-la progressivamente. O que muitas das vezes nos dificulta é que às vezes a gente se esconde atrás de algumas palavras que a doutrina sabiamente nos orienta. Por exemplo, atrás da minha imperfeição. Eu tenho ouvido muito isso. Se eu já sou imperfeito, um erro a mais ou um erro a menos, acho que eu já fiz muito por esta encarnação, de repente eu deixo para melhorar um pouco mais na próxima. Se é progressivo a minha evolução, para que eu vou correr? E isso, muitas das vezes, é uma desculpa que eu arrumo para mim, porque eu consigo enxergar o erro do outro, as falhas, os defeitos, e digo, aquela pessoa não é feliz por isso. Porque eu já entendi que quando eu enxergo aquele defeito é porque eu o conheço. E muitas das vezes, se eu o conheço, é porque eu também o tenho. Aí eu começo a me enxergar nele. Mas eu não quero enxergar isso. Então eu prefiro ver só o erro dele. E entendo que por causa daquele erro, ele não é feliz, ou ela não é feliz. Mas eu também não me sinto feliz, não me sinto realizado. E a resposta continua. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhe foi destinada, que é a felicidade. Outros só a suportam lamentando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Muitas das vezes eu tenho o mesmo defeito que aquele amigo, mas eu não percebo. Às vezes eu percebo, mas não quero admitir. Às vezes eu até admito, mas não faço nada para começar a mudar. Para começar a reforma íntima, que a gente tanto ouve falar. E eles nos ensinam que só vamos conseguir ser felizes se pararmos de ficar nos lamentando. Se ficarmos perdendo o nosso tempo tão precioso durante a nossa encarnação com lamúrias. Eu ficar trancado dentro do quarto um final de semana inteiro reclamando que me falta isso, que eu não tenho aquilo, não vai resolver os nossos problemas e não vai trazer esse sentimento de felicidade. Pessoas perdem o final de semana inteiro
trancado dentro de um quarto, e chega segunda-feira no trabalho e as pessoas perguntam: como foi seu final de semana? O de sempre. Fiquei o final de semana inteiro dentro do meu quarto, que não tinha nada para fazer, mas deixou de sentar à mesa com os familiares para se alimentar, ter uma conversa sadia com esses familiares, se reunir com amigos para um bate-papo. Mas eu quis ficar dentro do meu quarto. E depois eu reclamo que não sou feliz porque eu não tenho convívio da minha família. Mas minha família estava lá na sala, na hora do almoço, na hora da janta, na frente da casa, batendo um papo com o vizinho, assistindo uma palestra. Aí eu só sei reclamar. O Espiritismo nos ensina que quanto mais evoluído eu sou, mais essa sensação de felicidade vai ser mais agradável dentro de mim. Muitas das vezes, por entender que eu posso ter pouco, bens materiais, ter pouca saúde, mas ainda assim ter momentos felizes, agradáveis. Na pergunta 101 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim para eles: os espíritos imperfeitos veem a felicidade dos bons e esse espetáculo lhes... Perdão, é a resposta já. Lá na pergunta 101, tem um trechinho da resposta da pergunta 101 que fala assim: os espíritos imperfeitos veem a felicidade dos bons e esse espetáculo lhes constitui incessantemente tormento, porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. Só em perceber que uma outra pessoa está feliz, além de me incomodar, não me deixa também ser feliz. O Espiritismo ele está sempre nos orientando para o amanhã. Só que a gente tem que entender que para o meu amanhã ser mais agradável, ser melhor, eu preciso viver o hoje. A gente encontra na nossa caminhada diversos irmãos e irmãs que estão sempre esperando algo bom amanhã, mas sem nada fazer hoje. Sem nada buscar hoje para que o meu amanhã seja feliz, seja mais tranquilo. A gente costuma querer jogar na conta dos outros até a utilização do nosso livre-arbítrio. Se eu faço algo que a decisão é minha, que dá certo, eu me bato palma. Se eu tomo uma decisão que desagrada alguém ou que me deixa insatisfeito, eu já começo a querer atribuir aquele ato meu a alguém. Então a gente tem que estar com muito cuidado, refletindo. Quantas vezes eu fiquei refletindo e pensando se aquele porquê daquele pensamento e sentimento tão agradável com aquele amigo próximo ou até alguém distante que
Do nada você vê passando na rua, uma expressão facial maravilhosa, leve, alegre. E às vezes dá aquela pontinha de inveja. Que às vezes a gente está passando por um momento de dificuldade, é aonde aqui ele está falando. Que a gente deixa esse momento de dificuldade ficar dentro de nós por um tempo excessivo. Porque a gente não busca entender a origem deste sentimento, aquele pensamento negativo. Eu só consigo enxergar a alegria do outro. E eu me pego pensando, poxa, eu trabalhei muito mais do que ele e não consigo ser feliz como ele. Eu tenho muito mais bens materiais do que ele e não consigo ser feliz como ele. Eu ganho muito mais financeiramente, o meu emprego já ocupou o cargo maior, ou eu sou o dono. E chega aquela pessoa que trabalha dentro da minha empresa, eu olho, nossa, tudo que a gente fala com aquela pessoa, ela fala algo positivo. Se eu estou levando um problema, calma, vai passar, é assim mesmo. A gente vê na rede social em vários, aqueles pequenos filmes, onde você vê pessoas com menores condições financeiras, tendo muito mais momentos agradáveis e felizes do que pessoas que têm o dinheiro para dar as facilidades materiais. Na pergunta 107, ele fala assim para a gente, que os bons espíritos compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Aqui a gente percebe nitidamente a diferença do que é a felicidade no entendimento da espiritualidade maior. Porque eles conseguem entender que mesmo os irmãos, sendo imperfeitos, eu acredito que aqui, acho que de repente pode não ter nenhum, né? Aqui todo mundo é espírito, todo mundo na perfeição, mas eles conseguem entender que a felicidade maior é eu ver o outro feliz. É eu conseguir proporcionar isso ao outro. E na pergunta 113, lá na resposta, ela fala assim para a gente, fala que os espíritos puros gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Quantas e quantas vezes eu já atrelei a minha felicidade ao bem material? Quantas vezes eu posterguei a minha felicidade, que eu seria feliz se eu tivesse um terreno para construir a minha casa. Eu trabalho, compro o terreno. Eu vou ser feliz quando minha casa estiver pronta. Minha casa está pronta. Mas eu só consigo ser feliz quando eu tiver um carro. Aí daqui a pouco, a felicidade é o carro zero. Desculpa. E assim vai. A mudança na maneira do que a gente vê a felicidade já começaria nos ajudando muito a se sentir feliz. A gente se contentar e gastar o nosso tempo de maneira proveitosa com as pessoas que estão ao meu lado,
independente do bem material que eu tenho ou que as pessoas que me rodeiam também possuem, com certeza eu vou conseguir ficar e ter momentos muito felizes. Porque não são meus bens materiais que vão trazer a minha felicidade. Se eu não enxergar naquele momento e naquelas pessoas que estão próximas a mim, que eu posso ser feliz. Porque às vezes a gente está numa confraternização dentro da nossa casa e acha que aquela confraternização poderia ser melhor. Eu poderia ter oferecido mais coisas às minhas visitas. Eu poderia ter proporcionado. E quando eu paro para olhar realmente, aquelas pessoas estão dentro da minha casa porque gostam de mim, da minha presença, da minha pessoa, e não o que eu ia oferecer. Se era um refrigerante com açúcar ou sem açúcar, se era bebida alcoólica ou não. Porque aquele que vai estar conosco, pensando no que eu posso oferecer materialmente, o dia que eu não tiver nada material para oferecer, eles não vão estar mais próximos da gente. Então, por que eu querer atrelar a minha felicidade a isso? É um caminho que a gente não deve caminhar. Aí me faz retornar ao início, né? Porque o Espiritismo fala a todo momento que nós temos que reparar o mal que fizemos aos outros. Que estamos aqui para passarmos pelas provas e expiações. Mas será que para eu passar por essas provas e expiações, eu tenho que ser infeliz? Aí eu achei lá na pergunta 920, Kardec pergunta: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Aí a espiritualidade responde: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Ele pergunta sobre felicidade completa. Aí tem irmãos aí que quando vai ler, estudar o Livro dos Espíritos, se apega só ao não. Esquece do restante da resposta. Se ele está afirmando que a gente pode ser feliz, tão feliz quanto possível aqui na Terra, é porque depende de nós essa felicidade, não do outro, não dos meus bens materiais, não da nossa casa, se ela é de 1 quarto, se de 10 quartos, se meu carro é novo ou é velho, se eu ando de ônibus ou de bicicleta. Não. Na pergunta 921, Kardec insiste: pode-se conseguir uma felicidade relativa? Aí a resposta: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Então eu posso continuar culpando alguém ou alguma coisa pelo fato de eu não estar sendo feliz ou tendo momentos felizes? Com essa afirmação de que quase sempre sou eu quem construo a minha própria infelicidade, como que eu vou atribuir isso a alguém?
Como que eu posso me sentir infeliz e dizer que a culpa é de Deus, é do meu vizinho, é dos meus pais? Ah, meus pais não me deram uma boa educação. A gente tem diversos exemplos de pessoas que hoje têm uma condição financeira boa, que começaram a vida numa situação muito inferior a tantas outras e são mais felizes do que elas. Aí eu fico, como que eu faço? Como que então eu vou buscar essa felicidade? Aí vem o que muitas pessoas acham que o Espiritismo quer nos oferecer só o sofrimento, a mudança de hábito. Tem pessoas que quando a gente fala sobre mudança íntima e mudança de hábito, ela sai correndo de perto da gente. Porque é complexo mesmo, não é fácil. Mas em momento nenhum, nem Jesus na caminhada dele e nem a doutrina nos diz que é fácil. Ou alguém acha que é fácil eu reconhecer um erro meu, um hábito que não está sendo legal para mim, não está sendo saudável física, psíquica ou moralmente. Porque para eu mudar, eu tenho que enxergar onde eu preciso mudar. Aí já começa a me incomodar. Porque eu sou perfeito. Eu não tenho defeito. Vocês até têm, eu não tenho. Aí eu começo a entender, começo a fazer reflexões. Essas reflexões vão me levar aos meus defeitos. Aí eu vou entender que eu sou igual a vocês. Aí começa a me incomodar mais ainda. E esse incômodo me afasta da doutrina, porque ela não impõe. A doutrina espírita, ela não impõe o que você tem que fazer. Ela lhe atribui as responsabilidades por aquilo que você faz. Então, se eu deixo de ser feliz pelo meu modo de ser, meu modo de tratar o outro, o meu modo de valorizar as coisas materiais, não vai ser o outro que vai ser culpado da minha infelicidade. Aí vem lá na pergunta 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Aí a espiritualidade nos responde: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Lembra lá no dicionário quando ele falava que felicidade é a qualidade do estado feliz? Aqui ele fala sobre a posse do necessário. Aí eu volto. Quantas vezes eu afirmei e atrelei a minha felicidade aos meus bens materiais? Joguei na conta do quando. Quando eu tiver isso, vou ser feliz. Quando não sei o quê. Quando? E o tempo está passando. E o tempo está passando. Então, eu achei uma frase do Divaldo muito, mas muito interessante. Ele falou assim: devemos amar sem possuir e se separar
sem odiar dos bens materiais. Devemos amar sem possuir. Porque se eu amo ao ponto de entender que é posse, eu não vou ter felicidade, porque isso vai gerar ciúme. O ciúme vai gerar desgaste na relação. E não falo só de casais não, tá? Eu posso amar o Paulo como amigo e não me sentir posse. Posso amar a Ana e achar que eu tenho a posse dessa amizade. E entender que tudo que fazem nos seus momentos de lazer, ou até mesmo dentro da casa, eu tenho que estar inserido. E a gente vê muito isso. Amizades de anos, sólidas, sendo destruídas. Famílias sendo destruídas. Porque deixam o amor virar posse. Então você só pode fazer algo se eu estiver no seu contexto. Se eu não estiver no seu contexto. E quando ele fala se separar sem odiar dos bens materiais, é outra reflexão. Quantas pessoas lutam para ter algo, conseguem, se apegam demasiadamente porque atrelam a felicidade deles àquilo, e quando perdem, fazem a maior barbaridade, que é tirar a própria vida. Se deixam se envolver na depressão, na ansiedade, que leva ao suicídio. Não só do bem material, casa, carro, dinheiro, mas também das pessoas. Quantos tiram a vida daqueles que se declaram amar? Se declaram, porque eu não entendo isso como amor. E depois tiram a própria vida porque diz que não consegue viver sem aquela pessoa. Se eu não tenho mais, devido ao meu ciúme, condições de ter esse relacionamento, e eu amo tanto essa pessoa, eu deveria aceitar os meus defeitos, essa posse excessiva, e me sentir feliz com a felicidade dela. Mas é difícil. Na teoria é muito fácil. A gente não está dizendo aqui que isso é fácil, não. Lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado A Felicidade Não É Deste Mundo, lá no item 20, ele fala assim para a gente: não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova, melhor do que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem no seio das classes mais privilegiadas pessoas de todas as idades se queixarem amargamente de situação em que se encontram. François Nicolas Madeleine, cardeal de Morlaix. Então não sou eu que estou falando, está escrito ali, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Riquezas, casas, roupas, viagens, perfumes, joias, o poder. Quanto eu for gerente, eu vou mandar, eu vou ser feliz. Jovens, a gente está vendo aí vários fatores, vários acontecimentos com jovens frustrados por alguma coisa, tirando a vida de outros, tirando a própria vida. Então aqui é a afirmação dele. Se somos idosos ou já num estado
indo, caminhando, é porque eu já estou há muito tempo na estrada. Se eu não fui feliz até agora, eu não vou ser. Se eu sou novo, é porque eu ainda tenho muito tempo para buscar essa tal de felicidade, porque eu sou muito infeliz. Então, a gente pode entender que as pessoas, mesmo tendo tudo, ainda assim, por quê? Porque elas estão cada vez mais querendo valorizar coisas fora dela. Elas estão querendo buscar essa felicidade fora e ela está dentro de nós. Quantas vezes a gente está para baixo, chega uma pessoa num sorriso, num bom dia que dá pra gente, que a gente já começa até a mudar o nosso mau humor daquele momento. Consegue, através da sua alegria tão contagiante, aquele bem-estar, que a gente consegue esquecer aquele problema, aquela dor, aquele problema de saúde que a gente está. Um simples gesto, uma simples doação de um sorriso mexe com a gente tão profundamente que a gente deixa se envolver, porque a gente entendeu dentro de nós aquela felicidade que nos fez feliz. Porque por um momento eu parei de atribuir a minha felicidade aos outros. Ela me deu tanta paz, tanta alegria, que eu esqueci disso e me envolvi com ela. Quando eu paro para raciocinar, nossa, obrigado, você conseguiu mudar meu dia. Mas porque ela cortou o elo de ligação que eu estava criando com os meus problemas. Eu estava valorizando mais do que deveria. Não é que a gente não tenha que dar valor, não é que a gente não tenha que se preocupar com a nossa saúde, mas se eu tenho um problema hoje de saúde, eu já fiz de tudo, já marquei meu médico, já estou aguardando o dia do meu exame, eu estou me prevenindo, me precavendo. Por que eu vou ficar deixando aquele problema meu de saúde me corroer mais do que ele já está fazendo fisicamente? Tem pessoas que vão para o emprego trabalhar, já chegam lá, a empresa está meio mais ou menos das pernas, não sei nem se eu duro o final do dia. Aí ele se consome achando que uma hora ou outra vai ser mandado embora, desligado, deixa de viver e consome a sua saúde com aquilo. Gente, se eu tiver que ser mandado embora, a minha ansiedade não vai me tirar daquela lista. E eu tenho que entender que se eu estou ansioso, nervoso e preocupado, pode ser que eu não esteja produzindo o suficiente na minha empresa para manter o meu emprego, que é isso que vai manter o meu emprego. E as pessoas se consomem com isso. Mateus, no capítulo 11, versículo de 28 a 30, ele nos ajuda muito a refletir o que pode estar faltando para a gente achar essa felicidade. Ele fala para nós: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Jesus aqui afirma para a gente que com Ele, tudo, não só achar a felicidade, tudo vai ser sempre mais fácil. Ele não fala para a gente aqui que nós não vamos ter problemas.
nós não vamos ter dificuldades. Mas ele afirma que se tivermos mais fé, se a gente acreditar de todo o coração nessas palavras que Mateus nos presenteou, nós vamos conseguir encontrar a felicidade. Nós vamos conseguir caminhar de uma forma mais branda. Porque a caminhada, ela já traz para a gente isso. Por que eu ficar nessa máxima? O Haroldo Dutra, em uma de suas palestras, ele fala que, através de uma brincadeira, um amigo dele fez uma definição de felicidade que deixou ele muito a refletir. Ele definiu a felicidade de uma maneira muito simples, usando uma operação matemática. Ele falou que a felicidade é igual à expectativa menos a realidade. Ou seja, se a gente tiver uma expectativa muito grande de que alguma coisa, ou até mesmo alguém, e criarmos essa expectativa num nível muito elevado, mas se na realidade isto não acontecer, a gente se sente infeliz. A gente acredita estar infeliz, porque a expectativa é aquilo que a gente espera que pudesse acontecer, ou que vai acontecer do jeito que a gente espera. Mas a expectativa não é a certeza do acontecimento. A realidade é. A realidade, né, que o nome já diz, é tudo aquilo que está nos acontecendo naquele momento, do jeito que está acontecendo. Então, ele, ao falar que a felicidade é a expectativa menos a realidade, ele está nos ensinando que a gente deve criar menos expectativa para aquilo que não depende da gente. Às vezes eu quero fazer uma festa, um bolinho surpresa para a Ana, mas eu quero que ela, ao ver o bolo, saia pulando, batendo palma, me abraçando, dizendo que me ama. Nossa, você me fez a mais feliz do mundo. Mas às vezes ela ficou tão emocionada, não que ela não esteja sentindo isso tudo, que ela me demonstrou isso tudo que eu estava esperando, com um sorriso lindo e um abraço apertado. Aí eu fico triste com a Ana, porque eu achava que ela tinha que tirar uma selfie comigo, que ela tinha que fazer milhões de postagens com aquele bolo. Aí eu acho que eu sou infeliz porque a Ana não gosta de mim. Por isso. Então eu achei assim incrível essa operação matemática para exemplificar a felicidade. Ele falou sobre umas coisas, mas eu já vi que a hora já está muito avançada. Ele fala sobre o budismo, que ele fala que é semelhante ao espiritismo, porque entende sobre reencarnação, aprimoramento nosso aprimoramento para a perfeição e as consequências do livre-arbítrio. E ele trabalha 4 elementos no budismo, elementos da existência corporal ou os problemas da existência corporal, que ele chama as 4 verdades nobres. São afirmações que descrevem a natureza do sofrimento, que são o nascimento, envelhecimento, enfermidade e a morte. Eu brevemente vou falar. Quantas pessoas criam expectativas e sofrem em excesso por causa disso? Ninguém tem dúvida aqui que um dia a gente vai passar uma dessas verdades. A gente já nasceu, uma verdade já foi. A gente vai envelhecer. Aí começo a me preocupar em excesso com a minha velhice.
É como a gente já falou, eu deixo de ser feliz preocupado com a minha velhice. Todos nós, em algum momento da nossa caminhada, vamos ficar enfermos. Ao invés de eu cuidar da minha saúde para que eu fique menos enfermo, eu prefiro ficar no meu mundo, trancado, sem querer ir cuidar da minha saúde, porque eu posso ser atropelado, atravessar a rua. Se eu for à academia, eu posso me machucar. Se eu for caminhar na rua, eu posso ser assaltado. Claro que a gente vai fazer e vai buscar no mundo de hoje fazer a nossa atividade física no local mais seguro possível. Mas questão de lesão corporal, de eu me machucar, eu posso me machucar em casa, me deslocando do meu quarto à cozinha para tomar uma água. E por último, a morte. Ninguém tem dúvida, gente, que um dia a gente vai desencarnar. E a gente faz da morte, principalmente quando a gente tem esse desencarne dentro da nossa família, de uma pessoa ou de um círculo de amizade onde a gente tem um amor excessivo, mas um amor excessivo bom, sem posse, um momento que eu levo anos da minha vida em sofrimento, no luto, por causa daquela perda, daquele ente, daquele amigo. A gente não precisa ser frio. Não é isso. Acredito que todos nós já perdemos alguém que gostamos. No final do ano agora eu faço 13 anos que eu perdi meu pai. Uma grande perda para mim. Eu quase todo dia eu lembro dos momentos bons. Quase todo dia. Principalmente na hora do almoço, sentado à mesa com a minha mãe, te dar risada, sempre alguma coisa, que sempre tinha uma pérola que ele soltava pra gente ali. E a gente deixou de sofrer? Eu, ela, os familiares, os amigos? Claro que não. Mas eu saber sofrer. Que isso também é outro tema para outro bate-papo. Porque além de sofrermos aqui, estaremos levando sofrimento àquele ente querido que se foi, que desencarnou. Então, para a gente finalizar, até quando eu vou ficar deixando essa expectativa atrapalhar a minha realidade? Até quando eu vou ficar deixando de ser feliz? E muitas das vezes, sem perceber, eu trago infelicidade para aqueles que me amam, porque percebem que eu deixo de ser feliz por minha conta e tentam me alertar, e eu me isolo e não acredito e não quero ouvir. E para encerrar, eu vou ler uma mensagem do livro A Semente de Mostarda, psicografada por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Senhor, ensina-nos. Ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando. Senhor, ensina-nos a sofrer sem magoar, seja a quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições. Senhor, ensina-nos a marchar para a frente sem contar
os obstáculos. A ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir. Senhor, ensina-nos a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Agradeço a oportunidade de estar aqui, a paciência de vocês. Espero ter trazido uma reflexão a mais para todos, para mim também, que é importante. Obrigadão. Obrigado, Gil. Pode. Estudo maravilhoso. Pode. Sua calma